Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Assisti o Gladiador 2. Esse é o vídeo mais difícil do canal até aqui. É o vídeo mais difícil para fazer até aqui. Quando lançou esse Gladiador, esse novo, que eu vi que era o novo Gladiador, eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia de que era o 2, a continuação. Eu achava que era um outro Gladiador. Eu não fazia a mínima ideia de que era uma continuação. Eu estou estarrecido. Eu estou simplesmente estarrecido com tudo que eu acabei de ver. Nós estamos acostumados, né? Estamos recém-acostumados, digamos assim, virou prática nós vermos filmes descartáveis, filmes lixos, filmes péssimos, filmes ruins, como nós estamos vendo ultimamente de vários lugares, né? Seja produzido por alguma produtora ou por uma plataforma de streaming. Agora, o que tá me pegando muito, muito mesmo, é que o filme ele é 100% do Ridley Scott. Ele é feito nos estúdios do Ridley Scott, no Scott Free. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui e conseguir criticar dessa forma o Ridley Scott, que é um diretor monstruoso, fenomenal, com uma história épica no cinema. E aí chega porque o filme ele é de 2024. Aí chega em 2024, nós temos que nos deparar com esse filme, Ridley. E continuação do Gladiador. Uma obra-prima sua. Um filme magnífico. Um filme perfeito, perfeito, perfeito. Porque assim, nós estamos acostumados. A gente tá um pouco acostumado de quando tem uma continuação de algum filme. Muda o diretor, muda a produção inteira e a gente vê que continua. O filme ele continua pra tentarem vender alguma coisa e forçam a barra. Aí a gente fala, pô, mas destruíram a obra da pessoa tal, do diretor tal. Nós estamos acostumados com isso em continuações. Quando tem continuações ruins que forçam a barra, nós estamos acostumados que sai do diretor, do produtor inicial, de toda aquela conversa inicial. Aconteceu com o Exterminador do Futuro. Quando não é do James Cameron. Eu nem acho um filme tão ruim assim, mas não é do James Cameron. E aí foi, tipo, todo mundo. Tem que ser do James Cameron. Então, assim, a gente tá acostumado com isso. Quando tem uma sequência de um filme que foi primoroso, que foi fabuloso, que foi histórico. Quando tem uma sequência de filmes assim, que são ruins, a gente espera que outra pessoa que tenha cagado. Desculpa, bom, mas que tenha cagado na obra. Agora, você, Ridley, você mesmo. Você mesmo fazer isso com a sua própria história. Eu juro que eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Só pra. Eu já vou entrar no filme. No Gladiador 2. Eu já vou entrar no Gladiador 2. É que tem uma história. Assistindo o show do Hans Zimmer, do Hans Zimmer em Praga. O Hans Zimmer ele é o responsável pela trilha sonora do Gladiador, Rei Leão, vários filmes da DC, quase todos os filmes do Christopher Nolan, incluindo A Origem, Batman, Interestelar. Ele é para mim, simplesmente, ele é o melhor do mundo em questão de gosto. Tem o Alexander Desplat, mas eu gosto do Hans Zimmer. Pra mim, o Hans Zimmer, a música da Mulher Maravilha, essa pegada que ele traz, eu acho... É gosto. Eu acho que o Hans Zimmer, ele é o melhor e isso não tô... Aqui é gosto. Aí dá pra gente entrar nessa discussão. Mas o que eu quero dizer com isso é que vendo o show do Hans Zimmer em Praga,
ele conta a história de como foi feita a música do Gladiador, deste mesmo Ridley Scott. Ele conta como foi a... como que eles fizeram pra compor a música. Ridley Scott ligou pro Hans Zimmer e falou: eu estou fazendo um filme de Oscar. Você consegue fazer a música pra mim? Hans Zimmer falou: vambora, vamos fazer. Só que enquanto o Hans Zimmer tava fazendo a música, o Ridley Scott começou ele começou a ficar sem tempo pra entregar o filme. O filme precisava ser entregue. Ridley Scott liga pro Hans Zimmer e fala: cadê a música? Me mostra a música. Hans Zimmer mostrou a música e falou: só que não tá pronta. Ridley Scott, não interessa, eu gostei, pode mandar pra mim. É a música do Gladiador, que é a música do começo, a música tema do Gladiador, que acho que eu infelizmente não posso passar aqui, mas eu acredito que todo mundo já escutou. Eu não vou saber cantar aqui de jeito nenhum. Mas é aquela música icônica do Gladiador, que se vocês pesquisarem aí, vocês vão conseguir ouvir. Música simplesmente maravilhosa, que só quando ela começa já dá aquele arrepio na espinha de tão emocionante que é a música. Eis que o Hans Zimmer fala: não tá pronto, espera, não sei o que, eles discutindo ali de uma forma saudável, né? Não tá pronto, e o Ridley Scott: me entrega a música, eu preciso finalizar o filme. Eis que o Ridley Scott, o Hans Zimmer, tem a ideia. Precisa de um toque feminino na música. E aí ele chama a Lisa Gerrard. E os dois juntos conseguem compor a música do Gladiador, aquele do Russell Crowe e do mesmo Ridley Scott. A música, a linguagem são falas inventadas. E aí, quando o Hans... Até me arrepia essa história. Quando o Hans Zimmer conseguiu, né? Ele trouxe a Lisa Gerrard, ficou maravilhosa a música. Ele falou pro Ridley: agora está pronta a sua música pro seu filme de Oscar, Gladiador 1. Que não tem absolutamente nada a ver com esse Gladiador 2. O Gladiador 1, ele é um filme elegante, emocionante, perfeito, bem executado, com trilha sonora, com as cenas de guerra do Ridley Scott, com aquela câmera mexendo. O que é isso, Ridley? O que é esse filme? Ele tentou encaixar o Lucius, né, o filho da Lucila, que é a filha do imperador, que teve um affair com o Maximus, né? Que teve um romance com o Maximus, irmã do Cômodos, história que nós já estamos careca de saber e que a gente ama, eu particularmente amo. Aí pega um filme pobre desse daí. Esse Gladiador 2, que é uma sequência do Gladiador 1, ele tira toda a beleza, todo o charme, todo o glamour do Gladiador 1. E o que me espanta é que foi tudo feito pelo mesmo cara. Perdeu a mão aqui, hein, Ridley? Perdeu a mão. O filme ele é pobre em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. A trama principal eu achei uma forçação de barra. Por mais que fez sentido em relação ao tempo, em relação a alguns acontecimentos, pra que mexer naquela história? Pra que mexer no que tava perfeito? Pra que mexer naquela história? Tem uma cena no Coliseu. Eles encheram de água, não dá pra saber como, e colocaram navios e tubarões no Coliseu. Pra mim, em alguns momentos eu tive a impressão que ele usou bastante animais pra fazer o filme, né? Pelo menos ele coloca no filme animais. Ele tentou fazer algo talvez metafórico, os animais, mas não funcionou. E aí ele faz do Coliseu um tanque. O personagem do Lucius Hannell, que é o personagem principal, que é o filho do Maximus com a Lucila, com a filha do imperador, Marcus Aurelius, as aspirações não, as motivações não nos convencem, porque antes ele só queria uma vingança.
E aí depois ele só queria uma vingança, e aí depois ele foi pra salvar Roma. Tudo acontece muito rápido, tudo acontece sem explicação. O cara que ele queria matar era o Acacius, interpretado pelo Pedro Pascal. O elenco é sensacional, tem o Denzel. O cara que ele queria matar era o Acacius, interpretado pelo Pedro Pascal, que era um bom homem, um bom general de Roma. E as mudanças e a reviravolta pra chegar no final do filme são completamente pobres e completamente rasas, porque era só ter mais diálogos entre os personagens principais, entre o Hanno e o Acacius, que é do o Pedro Pascal, que é o Lucius, né? É, Hanno e Lucius, ele esconde o nome dele, né? Porque a mãe dele escondeu ele, mandou ele embora quando pequeno, e ele tem esse nome. Ele fica com esse nome Hanno. Então, é muito babaca, porque era só ele conversar um pouquinho mais com o personagem do Acacius, era só ter uma conversa que eles iriam ver que eles queriam as mesmas coisas. A forma como o filme inteiro nos leva pro Coliseu é pobre, são saidinhas baratas para poder acontecer toda a trama do filme. O personagem do Denzel, que ele começa sendo um senhor de escravos, né? Um senhor de gladiadores. Não tem a menor lógica como ele conseguiu tanto poder, sabe? Aquela manipulação dele, ele não teria acesso aos imperadores daquela forma. Não é bem por aí. É tudo muito. É tudo muito pobre. É tudo muito pobre e feito nas coxas, porque os acontecimentos não têm lógica. Eu tô sendo claro, os acontecimentos não têm lógica nenhuma, bem como a. Porque o Pedro Pascal, o Acacius, quem assistiu o filme vai entender isso que eu tô falando. O Pedro Pascal, o Acacius, ele está fazendo um grande motim. É a mesma história do 1. Eles querem trazer o Maximus queria trazer. É a mesmíssima história. Queria trazer o exército que responde a ele, como general, os homens fiéis a ele, para tomar Roma da tirania, né? E nesse é a mesma coisa. Eles têm um plano junto com alguns membros do Senado para tomar, para chegar o exército, né, os homens fiéis do Acacius, que é um grande general romano, para tirar a Roma da tirania daqueles dois imperadores. Só que a forma como o Acacius é pego é a coisa mais ridícula possível, porque a Lucila, que é a esposa do Acacius e mãe do Lúcius, pede pro Acacius tirá-lo do Coliseu. Pede pro Acacius tirá-lo da escravidão ali, né? Pra ele não morrer, pra salvar a vida do filho. O Acacius, que é o maior general de Roma, pelo menos é o que o filme passa aí, ele em pessoa. Vai ele encapuzado com mais 30 caras à noite. Foi o general, foi o próprio general. Sendo que, se o general de Roma chega pro. Porque os imperadores eles não têm autonomia nenhuma. Eles são completamente burros é, e não prestam atenção. Eles não conseguem perceber todas todo o motim que está acontecendo à volta deles, toda a revolução que está acontecendo à volta deles. Aí, se o general de Roma, o Acacius, fosse pra cima do Denzel, você vai liberar esse cara agora, senão eu vou te acusar de traição contra o Império. O general Acacius teria essa voz. Todo mundo sabe quando você tem quando você tem um poder vigente de tirania, como é o caso desse filme Gladiador 2, e quando você tem um general que domina o exército, que tem lá a figura mais forte, e ele tem respeito e fidelidade dos soldados. Ele, consequentemente, teria o maior poderio mediante aquela bagunça que está Roma relatada nesse filme. Então era só ele chegar para tirar um gladiador, para tirar um escravo.
Ele ia chegar no Senhor de Escravos aí, que era o personagem do Denzel, e ia falar: solta esse cara agora, que eu vou usar ele ali. Solta agora e eu vou ver se eu vou poupar a sua vida. Mas não, ele entra e vai ele. É uma missão resgate que não foi nada planejada. Uma missão resgate, vão 30 caras encapuzados, e inclusive o general de Roma, o maior general de Roma, vai encapuzado pra tirar um escravo. Aí ele é pego e descoberto da forma mais idiota possível. Aí eles ficam replicando. Eu tô errado, gente. Aí eles ficam replicando as falas do Russell Crowe, aquelas falas que a gente ama, né? Strength and Honor, Força e Honra, o que a gente faz na vida ecoa por toda a eternidade, frases icônicas do próprio Ridley Scott. Mas que ele joga tudo. Ele não vai conseguir, né? É, não vai conseguir destruir o Gladiador 1 com esse Gladiador 2. Mas. Pra que, Ridley? Pra que isso? Num filme mal executado, um filme mal desenvolvido, um filme pobre na sua trama inicial, nas suas saídas. Um filme fraco, filme ruim. Confesso que eu fiquei bem desanimado porque eu sou muito fã do Gladiador 1. É um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Tem toda a questão do Spartacus antigo, né, do Kubrick com o Kirk Douglas, mas vamos ser justos. O que o Ridley fez com o Gladiador 1 é épico, é maravilhoso, é histórico. Coisa completamente diferente do que ele fez nesse Gladiador 2, que, assim, não dá nem pra falar aqui. De verdade mesmo. Tudo que. Vou falar mais uma vez. Tudo que o Gladiador 1 tem de elegante, bonito, forte, tudo de maravilhoso que tem o Gladiador 1, esse 2 não tem. Ele é pobre, ele é fraco, ele é idiota, ele é raso, ele é ruim. Ele é ruim. E é com muita dor de eu chegar aqui e fazer um vídeo falando essas coisas, porque eu sei do nível que tem Sr. Ridley Scott. Eu tô errado? Tô errado, galera? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Quem chegou até aqui, se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.